Então agora vamos falar sobre transformações lineares, né? Então uma transformação no plano, né, é uma transformação linear se a transformação da soma de dois vetores for igual à soma da transformação de cada um dos vetores. E além disso, se a transformação de um escalar do produto de um escalar por um vetor for igual ao escalar vezes a transformação desse vetor. Então essas duas condições aqui, essas duas condições, elas garantem a linearidade da transformação, né? Isso aqui resulta algumas características, né? Por exemplo, transformação linear, ela sempre vai transformar o vetor nulo no vetor nulo, né? Então, se uma transformação levar o vetor nulo a um outro vetor, que não seja o vetor nulo, já dá para saber que não é uma transformação linear. Tá? A gente pode pensar em transformação de pontos e pode pensar em transformação de vetores também, como nós já falamos, né? Pois sempre vai ser um par ordenado, que pode corresponder à coordenada de um ponto ou à coordenada da extremidade do vetor, né? Com a origem do vetor na origem do sistema de coordenadas. Então aqui o exemplo 2 aqui faz alguns comentários, alguns tipos de transformações que são lineares, né? Por exemplo, a transformação que cada vetor V associa ao vetor nulo, ela é linear. Então, por exemplo, a gente pode pensar que a transformação que transforma um vetor qualquer no vetor nulo é linear. A gente pode testar fazendo assim. Será que a transformação de V mais U, né, é igual à transformação de V mais a transformação de U? Bom, isso aqui leva ao vetor nulo, né? Pois a soma de dois vetores é um vetor que vai ser levado ao vetor nulo. E aqui vai ser o vetor nulo mais o vetor nulo, logo confere. É claro que a gente pode também conferir isso aqui, né? A gente está querendo saber se isso é verdade e agora a gente está querendo saber se isso aqui é verdade, né? Bom, isso leva ao vetor nulo, isso leva a k vezes o vetor nulo, que é o vetor nulo. Ok, confere. Então é fácil verificar a linearidade aqui dessa transformação, né? A transformação identidade também é uma transformação linear. Facilmente a gente pode verificar. A reflexão com respeito à origem é uma transformação linear. De fato, a gente pode verificar isso fazendo assim, ó, que a transformação de U mais V, né, a reflexão em relação à origem, leva ao vetor menos U mais V, né, menos a soma desses dois vetores, que é igual a menos U menos V, que é igual a transformação de U, transformação de V. Então aqui o, o oposto em relação à origem, né, quer dizer, o oposto de U é o reflexo dele em relação à origem. O oposto de V é o V transformado refletido em relação à origem. Da mesma maneira que a transformação do escalar lambda vezes V vai ser menos lambda V, ou lambda vezes menos V, que é lambda vezes a transformação de V. Então, verifica-se a linearidade dessa transformação. Outra, a transformação K vezes V, né, que é a homotetia de razão K, chamada homotetia. Então, essa transformação também é linear, também é possível facilmente verificar, né, verificando que a transformação da soma de dois vetores quaisquer é igual à soma das transformações. E a transformação do escalar lambda vezes V, né, também é igual a lambda vezes a transformação de V. Então aqui os passos para verificar isso. Aqui uma observaçãozinha, note que o módulo ao quadrado da transformação de V, essa transformação aqui, transforma V em KV, é igual ao produto escalar de transformação de V e transformação de V, né, entre esses dois vetores, que são a imagem dessa transformação, ou seja, K vezes V vezes K vezes V, pela propriedade do produto interno. Esse K pode ser
tirado para fora aqui do produto, vamos dizer assim, né? Que resulta nesse cara aqui, k ao quadrado vezes o módulo de v ao quadrado, logo, ou a norma de v ao quadrado, melhor dizendo, logo o módulo ou a norma da transformação linear de v é igual ao módulo de v vezes a norma da transformação norma de v, tá? Que está escrito aqui. Muito bem. A projeção ortogonal sobre uma reta L que passa pela origem é uma transformação linear, tá? Então vamos passar o olho aqui rapidinho nessa verificação aqui, ou nessa justificativa que mostra isso, né? Então, se L é uma reta paralela ao vetor unitário U, que passa pela origem, só para ilustrar, vamos mentalizar aqui, vamos criar um mapa mental aqui dessa situação, né? Então, a reta L é a reta ao vetor unitário U que passa pela origem. Então, uma reta L aqui que passa pela origem, paralela ao vetor unitário U, né? A reta L aqui que passa pelo vetor unitário U, a projeção ortogonal do vetor V sobre a reta L, então vamos pensar aqui, um vetor V qualquer aqui, ó, V. A projeção ortogonal é este vetor aqui. Isso aqui é a projeção de V sobre a reta L. Essa projeção aqui é igual, né, como U é um vetor unitário, nós já vimos que a projeção pode ser escrita em termos de um produto interno, U, V vezes U. Então, o escalar U com V multiplicado pelo vetor U. Então, o produto de um escalar por um vetor, né, que vai estar na direção de U e vai ter esse tamanho aqui, que é a projeção de V na reta L. Então, com isso, nós conseguimos verificar aqui, ó, que, usando as propriedades do produto interno, que a projeção da soma de V mais W, dois vetores quaisquer, V mais W, é o produto interno de U com V mais W, né, vezes U, né, quer dizer, a projeção na direção U. Pelas propriedades do produto interno, a gente pode escrever isso como sendo o produto de U interno V com U interno W, né, a soma de U interno V com U interno W, que está escrito aqui, tudo isso multiplicado por U. Né? Multiplicando U aqui por esses dois escalares, fica assim, que é a soma das projeções de V na direção de L e de W na direção de L. Portanto, a transformação da soma desses dois vetores é igual à soma das transformações. O mesmo pode ser verificado aqui para a transformação de λV, lambda sendo escalar. Então, verifica-se aqui a linearidade dessa transformação, projeção de V na reta L. Bom, aqui mais algumas, né? A reflexão com respeito a uma reta que passa na origem é uma transformação linear. As translações por vetores não nulo não são transformações lineares, pois não fixam o vetor nulo. Então, quer dizer, a translação por vetores não nulo. Se eu fizer assim, a transformação de V leva V a um vetor W, tal que W é diferente de zero, do vetor nulo, então essa não é uma transformação linear, pois T de nulo, né, T do vetor nulo não vai ser o vetor nulo, então não é linear. Um outro exemplo de uma transformação que não é linear é essa aqui, a transformação de x e y, que leva a x ao quadrado mais zero. Não é linear, a gente pode verificar que a transformação da soma não é a soma das transformações. Tá? Uma transformação linear pode ser escrita dessa maneira aqui. Ó. Uma transformação de R2 em R2, ela é linear se e só se existem números A, B, C, D, tal que a transformação de x e y pode ser escrita como uma combinação aqui linear das componentes x e y, né, para cada coordenada. Ou seja, AX mais CY, vírgula, BX mais DY. Então, isso aqui também pode ser pensado como um produto de uma matriz 2×2 pelo vetor xy. Ok?
Muito bem. Essa proposição pode ser demonstrada da seguinte maneira. Deixa eu acertar aqui a mira. Sejam, essa é a demonstração, né? A, B, C e D, números reais, quaisquer, dados por... Se eu transformar o vetor E, que é o vetor 0, 1, num outro vetor qualquer, que eu vou chamar de AB, e transformar o vetor E2, esse é o E1, né? Que é o vetor 0... o vetor 1 e 0. Vetor 1 e 0. Se eu transformar o vetor E2, que é o vetor 0, 1, em outro vetor qualquer, que eu vou chamar de CD, né? Então, sendo essa uma transformação linear, então CT é linear, ele vai atender à linearidade, que é a transformação da soma dos dois vetores é igual à soma das transformações, e a transformação do escalar vezes o vetor é igual ao escalar vezes a transformação do vetor. Que eu posso expressar assim, de forma direta aqui, escrevendo assim, a transformação de um vetor qualquer x e y é igual à transformação de x e1 mais y e2, né? Porque o E1 é esse vetor aqui, e o E2 é esse vetor. Então a soma desse aqui vai dar exatamente o xy. Como é linear, isso vai ser o mesmo que x t E1 mais y t E2. x t E1, por causa da linearidade. Como a transformação de E1 é AB, então x AB mais y cd, ou seja, AX mais CY, BX mais DY. Então, existe A, B, C, D, tal que, se a transformação for linear, existe esses 4 números aqui reais, tal que a transformação de um vetor qualquer x e y pode ser expressa dessa forma, né? Que é um produto de matriz, né? Eu posso pensar aqui na matriz A, B, C, D vezes o vetor x, y. Tá? Muito bem. Aqui mais alguns exemplos. O exemplo 3. A transformação linear nula é representada pela matriz nula. Vamos voltar aqui um pouquinho. Só para deixar claro aqui, né? Então, matriz 2 por 2. Aqui um vetor 2 por 1. Vai resultar em 2 por 1. Né? AX mais BY. Na verdade ficou diferente, seria CABCD, né? Mas tudo bem, vamos fazer esse produto aqui. B. CX mais DY. Tá. Beleza. Vamos em frente. O exemplo 3, então, a transformação linear nula se representa pela matriz nula. A matriz associada à transformação identidade é a matriz 1001, é a matriz identidade, que não faz nada com o vetor, né? Então a transformação identidade é representada aqui, ou associada à matriz identidade. E aí, cada transformação daquelas que a gente viu tem uma matriz associada a ela. Por exemplo, a reflexão em respeito à origem pode ser expressa pelo produto da matriz menos 1, 0, 0 e 1 pelo vetor xy. Vai fazer a reflexão e obter o vetor menos x menos y. Da mesma maneira, como nós já vimos antes lá, né, as transformações, os exemplos de transformações, seja L a reta paralela ao vetor unitário U, né, cosseno alfa seno alfa, que passa pela origem, então essa é a matriz de transformação. Essa é a matriz da transformação, a projeção de um ponto na reta L.
E essa aqui é a matriz da transformação RL, né, que é a reflexão. Um cisalhamento ao longo do eixo OX é dada por essa transformação aqui, né? X mais KY vezes Y. Né? Então, um cisalhamento, por exemplo, ele vai causar um efeito assim. Vamos supor que eu tenho 4 pontos aqui que formam um quadradinho. Né? Ao transformar para o cisalhamento, ele vai ficar assim. Vai dar um deslocamento aqui e vai ficar assim. Então, essa aqui é a característica aqui desse cisalhamento. Né? A transformação linear TXY igual a AX mais BY é a transformação diagonal. Então, uma homotetia de razão K é uma transformação diagonal com A e B igual a K. Então, se o A e o B forem iguais, né, vai ser uma homotetia que é... E a transformação T, né, ela é associada a esta matriz, A00B. Muito bem. Depois, com alguns exemplos numéricos, vai ficar mais claro isso tudo, né? Por fim, aqui, uma transformação diagonal T de razões A diferente de 0 e B diferente de 0, com A diferente de B, transforma o ciclo unitário numa elipse de semi-eixo de comprimento A. Então, quer dizer, aplicando a todos os pontos do círculo, uma transformação desse tipo aqui leva o círculo a uma elipse, certo? E por fim, quase fim, a rotação de ângulo θ em torno do ponto P0 é a transformação Rθ em relação ao ponto P0 de R2 em R2, que a cada ponto P do plano associa um ponto P' obtido pela rotação de ângulo θ no sentido positivo do ponto. Então, essa rotação é dada por essa expressão aqui. Né? Então, a gente vamos ilustrar aqui mais ou menos o que já está ali no livro. Né? Nós temos um ponto P aqui, um ponto P0 aqui. Se eu vou rotacionar esse ponto em relação ao ponto P0, eu preciso de um sistema de coordenadas auxiliar aqui para realizar essa rotação aqui, né? E também depois a translação desse ponto para esse ponto P'. Então aqui é uma combinação de duas transformações, de translação e de rotação. Já vamos ver isso com mais detalhes mais à frente. Temos aqui duas demonstrações bastante desafiantes desta proposição, dessa definição aqui, né? Dessa expressão aqui, né? Chegar nessa expressão, e dessa proposição, toda transformação linear leva retas em retas. Tá? Então fica como desafios para um de nós, incluindo eu, fazermos mais à frente. Até o próximo vídeo.